é de um grande interesse no professor. Então, eu dividiria a física, essencialmente, mais amador, né? Atleta brasileiro, né? Seria mais essa primeira abordagem, a preventiva, que o atleta, como ele é mais estimulante, né? Mas a terapêutica seria essa, mais a questão emocional. A criança acaba gerando. Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal Acupuntura. O tema que nós vamos estudar é a resistência anaeróbia em relação ao fígado na medicina chinesa. Primeiro vamos entender o que seria o sistema anaeróbio. O sistema anaeróbio é um sistema que faz parte de um sistema maior que é chamado de sistema metabólico, metabolismo. O que é esse metabolismo? É a forma como nós conseguimos energia para funcionar. Vamos dar um exemplo para ser mais didático. Um carro precisa do combustível, da gasolina, do álcool, para poder funcionar. Se ele não tem esse combustível, ele para. Ele não consegue realizar as funções a que ele se destina. No nosso caso, o nosso organismo também precisa, para manter-se vivo, para conseguir realizar as suas atividades fisiológicas, precisa de um combustível. Esse combustível é chamado de ATP, adenosina trifosfato. E esse ATP é extraído numa ordem de hierarquia aí, primeiro dos carboidratos, que são os açúcares, depois das gorduras, e num terceiro momento, já numa condição de desnutrição patológica, das proteínas. Então, o carboidrato é a primeira fonte de energia que é extraído. Esse carboidrato ele fica armazenado em forma de glicogênio, tanto no fígado quanto na musculatura. E nós temos, nesse sistema metabólico, que quebrar esse glicogênio para extrair desse glicogênio o ATP, que é o combustível que nós precisamos. E para quebrar esse glicogênio, só existe fundamentalmente, porque existem outras derivações aí, mas vamos entender fundamentalmente, dois sistemas. Um que é o aeróbio e um que é anaeróbio. O aeróbio, ele faz essa quebra do glicogênio para extrair o ATP com oxigênio. Se não tiver oxigênio, que depende da respiração para captar esse oxigênio, pensando em medicina chinesa, precisa do Conti para poder extrair esse ATP. No sistema anaeróbio, não exige o oxigênio. A quebra do glicogênio é feita quimicamente. Então, o processo é químico para fazer a quebra e extrair o ATP. O que temos de vantagem e desvantagem nos dois sistemas? No sistema anaeróbio, nós conseguimos o fornecimento imediato de energia. Só que ele tem um ponto que seria negativo, que dessa quebra do glicogênio, ele vai resultar em ATP mais o ácido lático, que é exatamente um substrato que vai gerar dor muscular, que para a medicina chinesa vai gerar estagnação, vai gerar estase. Né? Quanto maior a quantidade de ácido lático, maior a dor muscular, ao ponto de chegar à inatividade. A pessoa não consegue se movimentar de tanta dor. Então, seria isso no sistema anaeróbio. E no sistema aeróbio, a princípio, ele não vai gerar esse mesmo substrato. Ele vai gerar gás carbônico e água, além da extração do ATP. Então, o sistema aeróbio ele só é solicitado em atividades
de baixa intensidade, veja bem, baixa intensidade, uma caminhada, uma corridinha leve, baixa intensidade e pode ser realizado numa longa duração, tem uma longa duração. E uma outra característica que normalmente quando o nosso organismo se utiliza desse sistema aeróbio, a atividade tem a característica de utilizar uma grande quantidade de músculos. A atividade normalmente envolve o corpo como um todo. Como exemplo que eu dei, uma corrida, a natação, pensando na pessoa que sabe nadar, são atividades, ciclismo, né? São atividades que envolvem vários grupos musculares e, lógico, tudo depende da intensidade, nós estamos falando de uma intensidade baixa e que a pessoa consegue realizar isso por um longo tempo. Então, o sistema permite a obtenção de energia do glicogênio que está lá no fígado. Então, é um sistema mais lento de fornecimento de energia e mais efetivo também. Não gera tanto resíduo, tanto substrato. No sistema anaeróbio já é diferente. Um trabalho localizado, de alta intensidade e que a pessoa não consegue, por ser de alta intensidade, realizar por muito tempo. É essa a característica do anaeróbio, gerando dor. E aí, pensando, como que a acupuntura pode colaborar aí? Se nós pensarmos quem é que nutre músculos e tendões? Fígado. O fígado não só fornece, através do Xue ou do Yin, ele nutre essas estruturas, ele leva o que na medicina chinesa na medicina ocidental chamaríamos de glicogênio, vai nutrir esse músculo, como ele promove a circulação, ou seja, ele remove os substratos através dessa circulação, evitando as estagnações, porque um dos papéis do fígado é promover o livre fluxo. Esse livre fluxo certamente vai ter o papel de eliminar esses substratos. Evidentemente, outros órgãos poderiam participar aí, como um triplo aquecedor, né? O papel do rim, da bexiga na eliminação desses substratos. Mas vamos pensar de forma mais objetiva, o fígado, ele é o grande comandante desse processo chamado de sistema anaeróbio, exatamente por essa característica de armazenar Xue, fornecer Xue e mover, evitando estagnações. Então, para que a acupuntura possa colaborar nesse sistema anaeróbio, ele tem que fazer o quê? Fortalecer esse Xue, esse Yin do fígado. Esse Xue e Yin do fígado não pode estar deficiente para conseguir alimentar esse sistema. E ele precisa se utilizar de pontos que promovam movimento. Né? Logicamente que por trás aí nós teríamos que pensar em Qi também, né? Mas pensando em fígado, que é a proposta do nosso tema, poderíamos pensar em pontos como o próprio VB34, que relaxa músculos e tendões, o F13, um ponto importante, não só para nutrir, mas para mover também. O bexiga 18, o F8 pensando na nutrição, certo? Se eu pensar num vaso extraordinário, eu poderia pensar num baço 4, pericárdio 6, como o Chongmai. Então nós teríamos baço 6, baço 10, são pontos importantes. E se eu for mais além, pensando na eliminação desses substratos, esses substratos acabam ganhando uma característica de umidade que a gente teria que eliminar, que vai gerar essa dor, essa sensação de peso após uma atividade intensa.
E quem vai eliminar é o baço 9. Mas e outros pontos a gente poderia colocar aí. Mas é importante ressaltar a importância do fígado nessa resistência que nós chamamos de resistência anaeróbia, certo? Pessoal, espero ter colaborado e chamado a atenção para um ponto importante para aqueles terapeutas que trabalham com atletas. E dessa forma teve a oportunidade de refletir um pouquinho sobre aproximando a fisiologia desse universo ocidental, dessa visão ocidental, com a medicina chinesa, certo? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, abraço a todos. Nós temos uma terceira, a recuperação, especialmente em períodos com várias disputas acontecendo, um esforço intenso, uma fadiga medida, é o grande inimigo. Então, se a acupuntura consegue, por exemplo,